Vamos dar sequência à questão Alexandre de Moraes. Já está sendo chamado de vaza-toga. Os áudios, textos que foram vazados pela Folha de São Paulo e o que está acontecendo, como a coisa está andando. Antes eu peço que você se inscreva no canal, que você compartilhe, que você comente, enfim, que você me ajude a alcançar mais pessoas para falar com eles de política sim, mas nunca deixando de lado a nossa fé e os nossos princípios. Gente, a situação, dependendo do lado que você olha, ela é uma. Eu quero trazer para você uma visão técnica, sem o extremismo, hoje levado por aqueles que falam da prisão de Moraes, e também sem passar pano como aqueles que dizem que Moraes não cometeu nenhuma irregularidade. Então eu vou tentar ser o mais profissional possível com você. Vou trazer 3 matérias de jornais aqui para que a gente possa conversar a respeito. Primeiro é essa aqui, acompanhe comigo, é o Metrópolis, e é o blog do Noblar, o Ricardo Noblar. Sou sincero em falar para você que eu não gosto desse cidadão, do que ele escreve, não concordo com nada que ele escreve, dessa vez, novamente. Ele fala que, aqui no título, tiro dado em Alexandre de Moraes poderá levá-lo a dobrar a aposta. Se você ler o texto, não vou ler para você, só quero comentar em cima. Ele fala aqui que o Alexandre de Moraes não cometeu nada de errado, ele usou o TSE, que tem poder de polícia, e ele acumular cargos como relator dos processos e presidente do TSE também não tem nada de errado. E eu concordo com ele. O que tem de errado é você alterar um laudo pericial. Na minha visão, o grande problema de todos os áudios que foram vazados até agora, ninguém toca, que é a questão dos laudos do perito. Porque, gente, o juiz falar, olha, investigue tal coisa, olha isso, olha aquilo, é normal. O juiz precisa de elementos para que ele possa formar a convicção dele. Isso não tem nada, não é nada incomum. Agora, o juiz mandar o perito alterar o laudo, fazer do jeito que ele quer, e ainda fazer uma ameaça velada, dizendo, será que eu vou ter que fazer esse laudo? O juiz mandar adulterar um processo, mudando quem fez o pedido, alterando a fonte que fez o pedido, colocando um laranja, alterando o número dos autos, o tribunal que pediu, isso não existe, nada justifica. Não tem absolutamente nada de legal nisso, mas a esquerda está aí passando o pano para o Alexandre de Moraes, como também os seus cúmplices no STF. Ainda em relação a essa situação, o ex-comentarista da Jovem Pan, neto do general Figueiredo, o último presidente da era militar, o Paulo Figueiredo, ele disse que Moraes vai ser preso. E aqui ele fala que está mais perto da prisão do Moraes, matéria do Poder 360, os podem acompanhar na íntegra lá. E ele fala que está mais perto aqui o Moraes ser preso que o Bolsonaro. Olha, se a justiça fosse aquela que eu aprendi no banco de escola, aquela que a gente estava acostumado, e fazendo justiça que nós ainda temos no interior do Brasil, eu concordaria com ele. Mas do jeito que está difícil concordar, viu? Está difícil concordar porque lá em cima existe um direito diferente. Nós temos o direito aqui e lá tem o direito segundo Moraes. E lá é diferente, o procedimento é diferente, o rito é diferente, tudo lá é diferente. Então é difícil falar isso. Mas é um posicionamento totalmente contrário ao do Noblar. E por último, mais interessante, até porque é uma pessoa que tem mais embasamento, você pode gostar ou não dele, mas como juiz ele foi muito bom. E eu não consigo ver, apesar de tudo que se falou, eu não consigo ver erros em procedimentos dele, enquanto juiz. Acho ele muito fraco como político, inclusive na situação que ele não soube lidar ali com o Bolsonaro, estou falando, claro, do Sérgio Moro. Mas enquanto juiz, para mim, o trabalho dele não deixou nenhuma mancha, eu não vejo isso. Até porque você pode me dizer, mas ele conversava com o promotor, combinava com o promotor. Gente, como advogado, várias vezes eu já conversei com o juiz, e todos os colegas que me acompanham aqui já fizeram isso também, é normal. Você precisa, por exemplo, de uma liminar, você conversar com o juiz, falar, preciso de uma liminar, o juiz fala, não, só posso te dar liminar se tiver essa situação, essa prova, esse documento. Isso é normal, não tem nada de errado. O juiz não está usando a tua conversa com ele para definir se ele vai te dar ou não o que você pediu. Ele está dizendo, eu só poderia te dar o que você está pedindo se tivesse tal elemento. Aí se você conseguir provar esse elemento, juntar ele aos autos, você pode receber. Mesma coisa com o Ministério Público, não tem nada de errado nisso, isso é comum, e isso aconteceu realmente na Lava Jato, mas não tem nada de errado. O que tem de errado é o que está acontecendo hoje. O que não pode, nunca, e o Moro não fez, é um juiz alterar um laudo pericial.
Falar para o perito, vou repetir mais ou menos o exemplo que eu te dei ontem, tentar aprimorar um pouquinho ele. Seria como se, num caso de homicídio, que é a área que eu trabalho mais, tribunal do júri, o juiz ligasse para o perito e falasse, ó, diga que tinha pólvora na mão do acusado. Isso leva a entender que ele estava armado, puxou o gatilho e ele deu o tiro. Entendeu? Não pode. Se não tinha, não tinha. Não pode o juiz ligar lá e falar, não, mas coloca aí que tinha. Sabe? Ou altere tal coisa. Ou mude isso, ou mude aquilo. Isso não dá. O Moro, ontem, ele não falou nada. Hoje, pela manhã, ele, através do X, do antigo Twitter, ele emitiu uma nota, ela está no Metrópolis, está aqui para você acompanhar, né, a matéria, o tema aqui, a manchete é: sem citar Moraes, Moro diz que, abre aspas, não há comparações com a Lava Jato. Eu concordo plenamente com o Moro já desde o início. Olha só, a nota dele diz: a Vaza Jato foi uma fraude utilizada para anulação de condenações de corruptos, alguns até confessos. Nenhum inocente incriminado, nenhuma prova fraudada. Ao contrário, corrupção comprovada por documentos, depoimentos e até confissões. A farsa contribuiu para a volta da impunibilidade e o retorno desse governo Lula, que leva o país ao fracasso. Apesar dos hipócritas, não há comparações possíveis, até porque o objeto do processo é diferente. O que defendo é a eliminação dos excessos, como as penas exageradas dos manifestantes de 8 de janeiro. Escreveu Moro no X, o antigo Twitter, na manhã de quinta-feira, dia 15. Concordo plenamente com o Moro. Não tem o que tirar nem pôr. A Lava Jato tinha confissão. Se o juiz falou ao promotor, ó, tem que investigar tal coisa aqui para que eu possa tomar uma decisão, não tem nada de errado. É normal, é um procedimento normal dentro do direito. Não vejo absolutamente nada. Outra coisa, dinheiro devolvido, dinheiro recuperado, criminosos confessos. Não teve, o Lula, por exemplo, ele não foi absolvido em momento algum, ao contrário do que ele diz. Apenas foi determinado que o rito processual deveria seguir em outra instância, em outra comarca, e aí não houve tempo hábil, prescreveu. Só isso. Jamais, não existe uma linha, não existe um ponto dizendo que ele foi absolvido ou que ele não teria cometido crime. E aí, essa situação de falar que o Moro era um juiz parcial, que não deveria ter acontecido em Curitiba, mas sim em Brasília, acabou levando aí uma cascata de pessoas que haviam confessado o crime, alguns até com dinheiro recuperado, né, dinheiro de propina, e acabaram sendo inocentados, não porque não eram culpados, mas porque houve, segundo o entendimento lá do STF, houve um erro no rito, né, no processo, nos procedimentos, e não deu tempo mais de voltar. Então, perdendo a validade do principal, acabou se perdendo a validade do que era acessório. Mas, em momento algum, pode se comparar. Em 2 minutos eu quero comentar com você o que eu vejo de tudo isso. A única coisa que concordo com o Noblar, lá da primeira matéria, é que realmente o Alexandre de Moraes vai dobrar a aposta. Por que ele vai dobrar a aposta? Pode ser por desespero, pode ser por arrogância, porque está comprovado o quanto ele é arrogante, né? Acho que não é nem quem apoia ele hoje entende de forma contrária, e o desespero para dizer, não, tanto não estava errado que ele continuou, se tivesse errado ele teria se assustado e tal, porque aí é o senso comum, né? Infelizmente, as pessoas que só leem manchete e não leem a notícia acabam acreditando naquilo que elas acham que é ponderável. Mas, tanto por desespero quanto por seus excessos, eu concordo que o Alexandre de Moraes vai dobrar a aposta sim. Em relação ao que disse o Paulo Figueiredo, ele está a par de um processo que corre nos Estados Unidos e que pode, na minha opinião, dar mais dor de cabeça do que o que está acontecendo no Brasil para o Alexandre de Moraes. Em relação ao Moro, já falei, concordo com ele. E a verdade é que a gente precisava ter alguns senadores com mais coragem. O Girão aí juntou um pessoal, tem mais de 100 assinaturas, mas não são todos senadores, né? E a pressão ela teria que ser maior no Senado, porque lá tem o Rodrigo Pacheco, que não precisa nem falar para você, né? Infelizmente, uma das maiores vergonhas da história política brasileira, ele que também é advogado, né? Infelizmente, foi para a política para manchar, inclusive, o nome da advocacia. É deplorável. Espero que Minas Gerais tenha vergonha desse cidadão e que nunca mais eleja ele nem para síndico de prédio. Mas sem ele tomar posição é difícil. Pode acontecer uma CPI.
talvez aí a Câmara dos Deputados consiga, ou até por iniciativa popular, consiga forçar uma situação onde aconteça uma CPI. De qualquer forma, estão se preparando aí algumas manifestações. 7 de setembro, e parece que vai ser uma data que vai acabar brotando alguma coisa. Talvez aí, fala-se muito também em 25 de agosto, parece que vem do agro, não sei dizer, mas pode ser que aconteça algo diferente também. De qualquer forma, o Brasil precisa se mobilizar. Ou as camadas aqui de baixo, começando do interior do Brasil, ou se mobiliza, ou vai para a rua, ou dá um basta, ou sinceramente, eu acho que a gente está a um passo da Coreia do Norte. Até, se você não sabe, o Lula está reabrindo embaixada, aceitando os norte-coreanos, amigos dele, né? O sonho dele é ter um partido só, o sonho dele é não ter ninguém contra ele. Dias atrás tinha uma matéria dizendo que, segundo ele, o Congresso atrapalha muito, então se não tivesse Congresso seria melhor. Gente, ou o cidadão, o povo de bem toma posição agora, ou daqui a pouco vai ser tarde demais. O Brasil está caminhando ladeira abaixo. Grande abraço, um beijo no seu coração, Deus abençoe muito você, sua tarde, sua família, e até a próxima.